Boa noite. Olá, boa noite. 6 presidentes do metrô nos governos Serra e Alckmin tornam-se réus por improbidade. A ação civil investiga compra de trens por mais de 600 milhões de reais. Alckmin declara que Aécio, processado no Supremo, não deveria se candidatar. Pré-candidato ao Planalto, o ex-governador paulista avalia a campanha em Minas. Rejeitada a última apelação de Lula no Tribunal Regional de Porto Alegre. Condenado a 12 anos, o ex-presidente ainda pode recorrer ao STJ e ao Supremo. Ex-diretor da JBS Friboi revela a doação ilegal de 3 milhões de reais para Antony Garotinho. O dinheiro de contratos fraudulentos foi para a campanha ao governo do Rio em 2014. Em Goiás, um bispo da Igreja Católica e 4 padres deixam a cadeia. Eles são acusados de desviar 2 milhões de reais das contribuições dos fiéis. Estudo mostra problemas nos serviços de água e esgoto no Brasil. E a principal causa é a redução de investimentos federais em saneamento básico. O Jornal da Gazeta está no ar. A Justiça transforma em réu o secretário estadual de Transportes Metropolitanos e outras 8 pessoas. A ação envolve a compra de trens do metrô que ficaram sem uso. Clodoaldo Pelicione, secretário de Transportes do Estado, vai ser julgado pela conduta dele quando era presidente do metrô, de março a setembro de 2015. A acusação de improbidade administrativa, quando um agente público age de forma desonesta ou desleal no cumprimento da função, atinge todos os que foram presidentes da empresa desde 2008. Outras 5 pessoas, inclusive o agora chefe de gabinete da Prefeitura de São Paulo, Sérgio Aveleda, e o atual presidente do metrô, Paulo Menezes de Figueiredo. Também vai responder ao processo o ex-secretário de Transportes no governo Alckmin, Jurandir Fernandes, do PSDB. A ação civil pública, também contra o metrô, envolve a compra de 26 trens por 615 milhões de reais que ficaram sem uso porque a linha para a qual seriam destinados não estava pronta. Para o Ministério Público, o metrô já sabia que não iria usar os trens de imediato. O governo Alckmin fez a compra da espanhola CAF em 2011, quando a linha 5 Lilás, que liga o extremo sul da capital até a região do centro, estava com a obra parada. Tinha sido interrompida no ano anterior por causa de irregularidades na licitação. O Ministério Público quer que o contrato seja anulado e o dinheiro, acrescido de multas, seja devolvido à sociedade. Hoje o prejuízo, a nosso ver, passa de 1 bilhão. Os trens ficaram prontos, o governo desembolsou o dinheiro e esses trens foram entregues e ficaram ao relento, abandonados por cerca de 2 anos, os trens envelopados e trens sendo vandalizados. O promotor ainda acusa o governo de descuido grave com a coisa pública, ao construir a linha 5 com bitola menor. Bitola é a distância entre os trilhos. Significa o seguinte, quem for o proprietário desse trecho do metrô não tem a obrigação de colocar os trens para rodar todas as linhas do metrô. Nem serve. No despacho, o juiz atenta que será necessário, durante o processo, produzir provas para confirmar que a conduta dos réus causou dano ao erário e que os ex-presidentes do metrô, que assumiram depois da assinatura do contrato, podem ser responsabilizados por omissão diante do alegado descalabro administrativo. Em nota, a Secretaria de Transportes do Estado nega que tenha havido conduta irregular. Diz que os trens entraram em operação comercial após os testes e que não houve gasto extra para a manutenção dos equipamentos. A nota diz ainda que não se justifica a inclusão de Clodoaldo Pelicione e Paulo Menezes na ação, porque eles ocuparam a presidência do metrô depois da aquisição dos trens. Jurandir Fernandes alega que só cumpriu uma obrigação do cargo com o aval de órgãos técnicos e jurídicos. Sérgio Aveleda se diz inocente, alega que não participou da contratação e que seguiu o cronograma inicial da obra. Diz que a garantia do fabricante foi estendida e, por isso, segundo ele, não houve danos aos cofres públicos.
O ex-governador Geraldo Alckmin também comentou sobre a ação. Justiça é para todo mundo. E o governo do estado é sempre parceiro de processo investigatório. Não passamos a mão na cabeça de ninguém. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região negou um pedido do ex-deputado Eduardo Cunha para afastar o juiz Sérgio Moro de processo na Lava Jato. Os advogados do deputado cassado do MDB apresentaram 10 razões para considerar Moro suspeito de julgá-lo, mas nenhuma foi aceita. Cunha foi condenado por Moro a 15 anos e 4 meses e teve a pena reduzida em segunda instância para 14 anos e 6 meses. Ele está preso desde 2016. O ex-diretor da JIF, Ricardo Saldi, disse que a JBS Friboi repassou ilegalmente 3 milhões de reais para a campanha de Antony Garotinho, do PR, em 2014. À época, ele disputou o governo do Rio de Janeiro. O depoimento foi prestado quando Saldi ainda estava preso e foi dado à Justiça Eleitoral, que investiga se Antony Garotinho cometeu os crimes de corrupção, organização criminosa e falsidade na prestação das contas eleitorais. Garotinho e a mulher Rosinha Mateus, ambos ex-governadores do Rio de Janeiro pelo PR, foram citados na delação do ex-executivo da JBS Friboi e presos em decorrência da Operação Caixa d'Água. Desde dezembro passado, eles respondem ao processo em liberdade, por decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. Saldi disse que a JBS Friboi firmou o contrato fraudulento com a empresa de informática Ocean Link. No entanto, ele garantiu que os serviços nunca foram prestados, mas o valor de 3 milhões de reais repassado a partir de uma operação com notas frias. Não estava dando mais para dar dinheiro em espécie. Estava muito difícil conseguir o montante que a gente estava precisando. Nós pegamos e estávamos fazendo nota dissimulada, contratos falsos, coisa para poder pagar, e a empresa repassava para os candidatos. O ex-executivo mencionou ainda que o intermediário para o pagamento da propina era o presidente do PR, Antônio Carlos Rodrigues, e destacou que o Partido da República recebeu 40 milhões de reais da JBS Friboi para campanhas eleitorais. Hoje, dia em que completa 58 anos, o ex-governador e a mulher, Rosinha Mateus, seriam ouvidos no processo em Campos dos Goitacazes, no norte fluminense. Mas a audiência foi adiada para o dia 5 de junho. A decisão foi tomada porque o advogado de defesa do casal não compareceu ao fórum por problemas de saúde. Além disso, algumas testemunhas precisam ser ouvidas antes dos réus. Ontem, o ministro do STF, Ricardo Lewandowski, concedeu habeas corpus suspendendo o julgamento pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro. Na ação penal, Garotinho foi condenado na Operação Chequinho, que apura a compra de votos nas eleições de 2016. Ele era, então, secretário de governo da administração de Rosinha, prefeita de Campos dos Goitacazes. Com isso, pelo menos por enquanto, Garotinho escapa de ficar inelegível e pode disputar o governo do estado. Todos os citados negam participação no esquema fraudulento. Mais um revés para Lula na segunda instância. A 8ª turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em Porto Alegre, negou hoje a análise dos chamados embargos dos embargos, pedido pela defesa do ex-presidente. Com a decisão, os recursos agora só podem ser apresentados ao Superior Tribunal de Justiça e ao Supremo Tribunal Federal. A decisão no TRF foi unânime. Os embargos apresentados pela defesa de Lula não foram reconhecidos pelos desembargadores. Por isso, o mérito do pedido nem chegou a ser analisado. E mesmo que fosse, não teria o poder de mudar o julgamento que condenou o ex-presidente a 12 anos e 1 mês de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso do triplex em Guarujá. Agora, Lula pode recorrer ao STJ e ao STF. Outros 2 recursos também foram negados por unanimidade nesta mesma sessão. Em um deles, os advogados eram contra a decisão dos desembargadores que não consideraram o juiz Sérgio Moro suspeito para julgar Lula na primeira instância. No outro, a defesa queria invalidar provas de um sistema de informática da Odebrecht, que, segundo a Lava Jato, tinha informações sobre pagamentos de propina. Pedidos semelhantes já tinham sido negados pelo tribunal antes. E como não cabem mais recursos
recursos no tribunal em Porto Alegre, Lula pode ficar inelegível de acordo com a lei da ficha limpa. A palavra final sobre uma eventual candidatura à presidência será do Tribunal Superior Eleitoral e só deve sair em agosto. E essas não foram as únicas derrotas do petista na justiça hoje. A juíza federal Carolina Moura Lebos negou o pedido do Prêmio Nobel da Paz, Adolfo Pérez Esquivel, para fazer uma inspeção na sala da Superintendência da Polícia Federal em Curitiba, onde Lula está preso desde 7 de abril. A juíza que cuida da execução da pena argumentou que não há previsão legal para esse tipo de verificação e que as regras de Mandela citadas no pedido são recomendações e não imposições. Também avaliou que esse é o terceiro pedido de vistoria que chega à Justiça em menos de 2 semanas, sem indicação de justificativas concretas. Ontem, 11 parlamentares da Comissão de Direitos Humanos do Senado estiveram na PF para visitar Lula. Eles não encontraram qualquer irregularidade no local, mas pediram que o ex-presidente possa receber mais visitas. E ainda sem data definida, uma comissão externa da Câmara também pretende ir até Curitiba vistoriar a sala onde ele está. O ex-ministro José Dirceu entrou com um pedido no Supremo Tribunal Federal para evitar ser preso depois de uma condenação em segunda instância. O julgamento do último recurso pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região está marcado para amanhã. O TRF4 aumentou em 10 anos a pena de Dirceu. Ele foi condenado a 30 anos e 9 meses por corrupção passiva, organização criminosa e lavagem de dinheiro. O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, foi escolhido relator do pedido feito pela defesa do ex-ministro. Toffoli já foi advogado do PT e trabalhou com Dirceu quando ele comandava a Casa Civil no governo do ex-presidente Lula da Silva. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Ele fala sobre o julgamento do último recurso de José Dirceu, do PT. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região julga nesta quinta-feira, em Porto Alegre, o último recurso de José Dirceu na segunda instância contra a condenação de 30 anos, 9 meses e 10 dias de cadeia na Lava Jato. Confirmando-se a sentença, Sérgio Moro poderá determinar a volta de Dirceu ao xadrez. Mas a defesa de Dirceu protocolou no Supremo um pedido para que ele permaneça em liberdade. E esse pedido foi distribuído automaticamente, sem sorteio, ao ministro Dias Toffoli, adepto da política de celas abertas. O envio do recurso de Dirceu para a mesa de Toffoli é uma esquisitice. Normalmente teria que haver um sorteio. Alegou-se, porém, que Dirceu cita em seu pedido um habeas corpus que ele obteve por 3-2 na segunda turma do Supremo no ano passado. E como Toffoli foi o primeiro-ministro a votar naquela sessão a favor da libertação de Dirceu, caberia a ele relatar a causa. O pedido de Dirceu transita entre o ridículo e o espantoso. É ridículo porque o Supremo acaba de reafirmar a regra que permite a prisão, depois de condenação na segunda instância, ao negar um habeas corpus para Lula. É espantoso porque Dias Toffoli foi funcionário do PT na Câmara, advogado de Lula na Justiça Eleitoral, assessor jurídico da Casa Civil na época em que o titular da pasta era José Dirceu. Num país em que existisse decoro, Toffoli jamais aceitaria julgar qualquer causa relacionada ao ex-chefe Dirceu. Mas estamos no Brasil, América do Sul, planeta Terra, fundos. Aqui, o impossível é apenas uma palavra que contém o possível. Boa noite. O México proibiu entidades do governo de fechar contratos com a Odebrecht. De acordo com uma circular publicada hoje no Diário Oficial do país, o veto vai durar 2 anos e meio. A Secretaria da Função Pública informou que os contratos assinados e os que atualmente estão sendo formalizados com a construtora não fazem parte da proibição. O escândalo de corrupção da Odebrecht no México envolveu o ex-diretor da petroleira estatal Pemex, Emílio Lozoya, e ele teria recebido 10 milhões de dólares em subornos para favorecer o grupo brasileiro em concorrências públicas. Os pré-candidatos à presidência, Geraldo Alckmin, do PSDB, e Flávio Rocha, do PRB, se encontraram com representantes do mercado financeiro para tratar de projetos que planejam implementar caso sejam eleitos. O pré-candidato pelo PRB foi o primeiro a falar com jornalistas depois da palestra que fez a investidores. O empresário Flávio Rocha é dono da marca Riachuelo e disse que vai se lançar à presidência da República para preencher o vácuo de uma candidatura liberal na economia e conservadora nos costumes.
Ele defendeu a redução do Estado e a privatização de estatais. A história de dizer que a Caixa Econômica Estatal é estratégica, pode ser estratégica para o Gedel Vieira Lima, ou a Petrobras poderia ser estratégica para o Zé Disseu, mas não são estratégicas para o povo brasileiro. Rocha também afirmou que não vai abrir mão de sua candidatura em prol de alianças com outros nomes que já foram anunciados para a corrida eleitoral. Mas elogiou o trabalho do ex-ministro da Fazenda e também pré-candidato Henrique Meirelles, do MDB. Eu viria com muita alegria se ele aceitasse um convite para ser nosso ministro da Fazenda. Eu acho que ele foi o grande protagonista da recuperação econômica impressionante de 2017. Ligado ao PRB, que tem bispos licenciados da Igreja Universal entre os principais quadros do partido, Flávio Rocha disse que não descarta a nomeação de integrantes da igreja para compor sua equipe, caso seja eleito. E disse que condena qualquer tipo de discriminação. De pessoas da Universal, de muçulmanos, de cristãos, de católicos, de ateus. Não há absolutamente nenhum rótulo de fundo religioso. Seria uma discriminação, qualquer forma de discriminação é odiável. Na parte da tarde, foi o ex-governador de São Paulo que falou aos investidores e depois deu uma entrevista coletiva. Geraldo Alckmin é pré-candidato à presidência da República pelo PSDB e já concorreu ao cargo em 2006, quando foi derrotado nas urnas por Lula. O tucano afirma que agora se sente mais preparado para a disputa. Amadureci mais. Sou muito melhor candidato hoje do que fui em 2006. Mais cedo, em uma entrevista à Rádio Bandeirantes, Alckmin disse que o senador Aécio Neves, do PSDB, não deveria concorrer às eleições deste ano. Já na coletiva à tarde, ele tentou minimizar a declaração sobre o senador, que se tornou réu pela primeira vez no Supremo, pelos crimes de corrupção passiva e obstrução da justiça. Eu disse que o Aécio tomou a medida correta, ou seja, se afastou da presidência do partido, ele próprio tomou essa decisão, e eu tenho certeza de que ele vai refletir aí. Ao defender as atitudes do PSDB, Alckmin fez críticas ao PT. Diferentemente do PT, que desacredita das instituições, nós não fazemos isso. Não tem justiça vermelha, azul, verde, amarela, tem justiça. Pesquisa Datafolha revela que apenas 3 em cada 10 paulistanos conhecem o atual prefeito de São Paulo, Bruno Covas, do PSDB. O levantamento questionou 1.031 eleitores aqui da capital entre os dias 11 e 13 de abril. Bruno Covas, do PSDB, foi eleito vice-prefeito em 2016 e é agora o novo chefe do Executivo Municipal, já que João Dória renunciou ao cargo para concorrer ao governo do estado. De acordo com a pesquisa, Covas é mais conhecido entre homens ricos de 60 anos ou mais. A pesquisa perguntou quem é o prefeito de São Paulo, sem apresentar opções. 25% responderam o nome do atual prefeito, 2% se referiram a ele como Covas e 3% como o neto do Covas. 62% disseram não saber informar quem comanda a cidade e 6% deram respostas equivocadas, sendo que outros 2% responderam João Dória. Covas é mais conhecido pelos homens do que pelas mulheres. Entre o eleitorado masculino, 38% deram seu nome e apenas 23% das mulheres apresentaram respostas corretas. 64% dos que recebem mais de 10 salários mínimos sabem quem é o novo prefeito. 40% esperam que Bruno Covas tenha uma administração regular. 27% que o governo dele seja ótimo ou bom e 20% do eleitorado confiam que a gestão do tucano será ruim ou péssima. 60% dos paulistanos acreditam que a saída de Dória não fará diferença para a cidade. Telhado de uma creche municipal no interior de São Paulo desaba e deixa 20 pessoas feridas, entre elas 16 crianças. O acidente aconteceu em Agudos, região de Bauru. A creche municipal fica em um prédio antigo. No ano passado, o local foi reformado no forro, no telhado e instalação elétrica. O acidente aconteceu de manhã, logo no início das aulas. A parte mais atingida foi a do refeitório. No local, um grupo de crianças, professores e funcionários estavam tomando café.
A escola atende 130 alunos de 0 a 4 anos. As vítimas tiveram ferimentos leves, foram atendidas em um hospital em Bauru, cidade vizinha, e já receberam alta. O prefeito de Agudos disse que as causas do acidente serão investigadas e que as crianças serão transferidas para um outro prédio. O endereço ainda não foi informado. Christian Caravinhos, que cumpria a pena em regime aberto pelo caso Richthofen, foi preso nesta madrugada em Sorocaba por agredir uma mulher e tentar subornar policiais militares. Ele foi detido em flagrante por corrupção ativa e posse ilegal de arma. Segundo a polícia, Christian teria oferecido R$3.000 para não ser preso. Ele cumpria a pena em liberdade desde agosto do ano passado. Nesta manhã, a justiça determinou a prisão preventiva, já que Christian estava fora de São Paulo, onde mora, e desrespeitou o horário limite que poderia estar na rua. Ele foi levado ao Centro de Detenção Provisória de Sorocaba, onde deve ficar até o julgamento. Christian e o irmão Daniel Cravinhos foram condenados pelo assassinato dos pais de Suzane von Richthofen em 2002. Denúncias sobre o roubo de R$3.400.000 em celulares do aeroporto Tom Jobim, no Rio de Janeiro, acusa a polícia de omissão. A denúncia foi feita hoje. Imagens do circuito de segurança mostram a ação que aconteceu no domingo, dentro do aeroporto do Galeão. 3 homens armados renderam os vigilantes e roubam um lote milionário de celulares. De acordo com o Sindicato de Empresas de Transporte Rodoviário e Logística do Rio, a carga foi levada do galpão da Gol para a favela da Maré, mas a Polícia Militar teria informado que não tinha como recuperá-la. Os celulares possuíam rastreadores. De acordo com a PM, o caso só foi registrado na segunda-feira. Por isso, a corporação teria que planejar melhor as buscas na favela. A Polícia Civil disse que está investigando o roubo. Bispo e padres acusados de desviarem R$2 milhões de dízimos de fiéis católicos deixam a cadeia em Goiânia. O bispo Dom José Ronaldo Ribeiro e mais 4 padres da Diocese de Formosa foram recebidos por parentes e amigos na saída do presídio em Goiânia, ontem à noite. A soltura acontece depois que o Tribunal de Justiça de Goiás aceitou o pedido de habeas corpus da defesa. Além do bispo e dos padres, 2 empresários também foram liberados. O grupo foi preso em março durante a operação conjunta da Polícia Civil e do Ministério Público do Estado, acusado de lavagem de dinheiro, falsidade ideológica e apropriação indébita de valores que pertenciam à cúria da cidade de Formosa. Dom José Ronaldo Ribeiro foi apontado como líder do esquema que teria desviado até R$2 milhões da igreja. Agora, os sacerdotes terão que comparecer em juízo uma vez por mês e tiveram os passaportes apreendidos. O Instituto Italiano de São Paulo, que fica em Genópolis, passou a oferecer visitas guiadas ao prédio histórico de 1922. A imponente mansão, que hoje funciona como centro cultural, pertenceu aos herdeiros do ex-presidente Rodrigues Alves, que exerceu o cargo no começo do século. É uma joia arquitetônica no coração do bairro de Higienópolis, na região central da cidade. O prédio do Instituto Italiano de São Paulo foi construído em 1922 no estilo neoclássico. No começo, o palacete foi a residência de Oscar Rodrigues Alves, filho do ex-presidente Rodrigues Alves, que governou o Brasil no início do século passado. A arquitetura rica em simetria, comum aos endereços da elite paulistana da época. É inspirado no Petit Trianon de Versailles, que é uma dependance dentro da propriedade de Versailles, na França. O palacete entra dentro daquela expansão urbanística que pertencia aos Barões do Café, né, que primeiro começou em Campos Elíseos, depois subiu para Higienópolis. E todos esses proprietários gostavam de construir com essa linguagem arquitetônica. Nos anos 50, o governo italiano comprou a mansão dos Rodrigues Alves e o país da bota instalou no imóvel o Círculo Italiano, hoje no Edifício Itália, e depois o Consulado Italiano, função que perdurou até 2004, quando a repartição estrangeira foi transferida para a Avenida Paulista.
Sou vizinha do prédio, moro a 3 prédios aqui e nunca tinha entrado. Merece ser visitado, sempre teve fechado, e é uma oportunidade, porque é história. O passeio é de graça e dura aproximadamente 1 hora. Entre as curiosidades que o visitante fica sabendo, também está esta escada que conduz aqui ao andar superior. Ela é toda feita de madeira maciça de jacarandá, que veio da Bahia. O lustre imponente também é original dos anos 20, assim como os vitrais. Na biblioteca, mais de 30 mil livros, principalmente em italiano. É sempre muito emocionante você ver a história. Só recentemente o imóvel foi tombado, em 2013, pelo Conselho de Preservação do Patrimônio do município e depois, em 2015, pelo Conselho Estadual, o Condefat. Para seu Salvatore, que veio da Itália aos 2 anos, é como voltar à época dos antepassados. Estamos orgulhosos de ter uma casa assim, que você vem e se sente em casa realmente. As atividades oferecidas pelo Instituto Italiano são gratuitas. A visita guiada acontece uma vez por mês. As informações sobre as datas estão no site da instituição. Mais 2 suspeitos de participação da pichação do pátio do colégio na semana passada foram ouvidos pela Polícia Civil. A repórter Fernanda Azevedo está no centro de São Paulo e tem as informações. Boa noite, Fernanda. Olá, Estela. Boa noite a todos. Com esses, já são 4 suspeitos que foram identificados, ouvidos e, segundo a polícia, têm participação nessa pichação. Ontem à noite, Marcos Vinícius Teixeira Ramos Silva, conhecido no meio artístico e do grafite como Enivo, e Edson Gomes da Silva, conhecido como Lum, foram levados à delegacia, ouvidos e liberados. Na semana passada, Isabela Tellerman Viana e João França, conhecido como Mia, já tinham sido ouvidos e confessaram a participação. Agora à noite, a nossa produção falou por telefone com o Enivo e ele contou que no dia 10 de abril deu uma carona para esses 3 suspeitos, os 3 pichadores, até a região central de São Paulo. Ele disse que não sabia qual seria o alvo de uma espécie de protesto que eles disseram que iriam fazer e que só soube depois do ocorrido. Contou também que não participou da pintura do pátio do colégio e condenou a atitude dos outros envolvidos. A gente está aqui em frente ao pátio do colégio, pode perceber que a limpeza que começou no início dessa semana já tem efeito, né? Boa parte da parede aqui já foi descascada, a gente já não vê mais tanta tinta vermelha aqui em frente. Segundo a direção do pátio do colégio, ainda tem muito trabalho, então essa restauração deve durar pelo menos até o final da próxima semana. A direção do pátio do colégio contou que toda a mão de obra e material utilizado aqui na restauração foi doado pela sociedade civil, mas se eles fizeram uma conta que se tivessem que pagar pela restauração, ela custaria cerca de R$200 mil. Voltamos ao estúdio. Muito obrigada, Fernanda. Os ministros do Supremo Tribunal Federal suspenderam a discussão sobre se aceitam ou não os embargos infringentes no processo que condenou o deputado federal afastado Paulo Maluf, do Progressistas, a 7 anos e 9 meses de prisão por lavagem de dinheiro. A discussão será retomada amanhã. O último a votar foi o ministro Ricardo Lewandowski. Ele foi o 7º a se manifestar. O placar provisório está em 4-3 pela não aceitação dos embargos infringentes, recursos que podem tentar alterar uma decisão condenatória de um réu, caso ele tenha tido voto favorável nas decisões das turmas. O primeiro a votar foi o ministro Edson Fachin, relator do caso, que avaliou que o voto favorável ao deputado na primeira turma dizia respeito a uma possível prescrição do processo e não de absolvição dele. Por isso, Fachin votou para que os embargos não sejam admitidos e foi seguido pelos ministros Luiz Barroso, Luiz Fux e Rosa Weber. Dias Toffoli e Alexandre de Moraes votaram pela aceitação dos embargos. Caso ela ocorra, Paulo Maluf poderia ficar em liberdade e a execução da sentença contra ele seria suspensa até o julgamento desse recurso. O parlamentar afastado está atualmente preso em regime domiciliar por problemas de saúde. Ele está internado para tratamento no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo.
O último boletim médico diz que Maluf tem câncer de próstata em fase múltipla com metástase ósseas. Depois da setação dos embargos, os ministros ainda votarão a validade da prisão domiciliar concedida a Maluf pelo ministro Dias Toffoli, que no julgamento de hoje justificou a troca de regime por questões humanitárias, já que o deputado está doente. E daqui a pouco, Maria Lídia Flandoli entrevista a Valdereza Abud, procuradora de Justiça do Ministério Público de São Paulo, sobre o trabalho do Judiciário e a conjuntura política. O dia hoje foi de sol, céu azul, um dia bonito, né? Mas nenhuma gota de chuva. Pois é, fez frio de manhã, à tarde esquentou, mas já esfriou de novo agora à noite. Vamos ver com Mariana Armentano como fica o tempo amanhã. As chuvas continuam concentradas na metade oeste do país. Toda a região sul, sudeste, parte do centro-oeste, pegando ali Goiás e boa parte do nordeste, vão ter uma quinta-feira de tempo firme e ensolarado por causa da atuação de uma forte massa de ar seco que está estagnada sobre o país. Essa massa só deve começar a perder força a partir de sexta-feira. Vamos ver aqui a nossa tabela de temperaturas? Em Aracaju, chove rápido e a máxima vai aos 30 graus amanhã. Na capital paranaense, temperaturas entre 11 e 25 graus. No Rio de Janeiro faz até 30 graus à tarde, com muito sol por lá. E em Manaus, máxima prevista na casa dos 29 graus, com chuvas a qualquer hora. Para São Paulo, a massa de ar seco ainda garante o tempo firme em todas as regiões. Já as cidades da faixa leste paulista podem amanhecer com névoa por causa do friozinho da madrugada, mas ela logo se dissipa e o sol predomina num céu praticamente sem nuvens. A máxima chega aos 31 graus em Votuporanga e em Presidente Bernardes, aos 30 graus na cidade de Ribeirão Preto e São José do Rio Preto, e no litoral faz 27 graus, tanto em Santos quanto em Caraguatatuba. Aqui na capital, as madrugadas continuam frias, mas esquenta à tarde. O dia amanhã começa só com 14 graus e à tarde faz até 27, esquenta. Aí na sexta-feira as temperaturas ficam entre 15 e 26 graus e no sábado entre 15 e 25 graus, todos os dias ainda sem chuvas previstas. A Bovespa fechou a sessão de hoje em alta de 2,1%, acumulando a maior alta percentual diária dos últimos 2 meses. O índice ultrapassou hoje os 85 mil pontos, impulsionado pela melhora do cenário externo com a aparente trégua na guerra comercial entre Estados Unidos e China. E agora vamos ao comentário de economia com o Vinícius Torres Freire. Todo mundo sabe o que é nome sujo na praça. Uma pessoa deixou de pagar uma dívida e assim entrou em um cadastro negativo. Isso praticamente impede alguém de fazer crediário ou pegar empréstimos em geral. O Congresso agora está discutindo por esses dias se vota a criação de um sistema de nome limpo na praça. É o novo cadastro positivo. O cadastro positivo, na verdade, existe desde 2011, mas não funciona. Para a gente fazer parte, tem de se inscrever. É uma burocracia. De 100 milhões de clientes do sistema bancário, apenas 5 milhões estão inscritos no cadastro positivo. Pela lei que está no Congresso, todo mundo entraria no cadastro automaticamente. Quem não quiser ter seu nome lá, terá de pedir para sair. O cadastro positivo é um registro com a nota de crédito de uma pessoa. Essa nota leva em conta o histórico inteiro de pagamentos do cidadão, não apenas um mau momento, como no nome sujo. Qual a vantagem? Se a pessoa tem uma boa nota, pode pegar empréstimo a juro mais barato. Se teve um mau momento, deixou de pagar uma dívida uma vez, não fica com o nome sujo de vez. Além do mais, todos os bancos, os menores inclusive, teriam acesso a esse cadastro. Logo, poderiam disputar clientes com os bancos maiores, oferecendo crédito mais barato. Pode ser um jeito de fazer com que os juros estratosféricos caiam. Uma causa dos juros altos é a falta de informação sobre bons pagadores. Quando os bancos têm medo de emprestar, por não conhecer o cliente, cobram juros maiores. Claro que há outros problemas. O lucro dos bancos é grande e a concorrência entre eles é pequena. Mas falta de informação sobre clientes e inadimplência é um problema grave. As entidades de defesa do consumidor criticam a lei do novo cadastro. Dizem que as informações dos clientes podem vazar. Quem defende o projeto diz que o cadastro não terá o histórico do cidadão,
mas apenas a nota de crédito baseada nesse histórico. Em países civilizados, existe alguma espécie de cadastro positivo. Isso ajudou a derrubar juros. Aqui no Brasil, temos apenas o cadastro negativo, o nome sujo na praça. É algo para se pensar, pelo menos. Boa noite. Quase metade da população brasileira não tem acesso à coleta de esgoto e pelo menos 35 milhões de pessoas não são abastecidas com água potável. É o que aponta um novo estudo do Instituto Trata Brasil. Em 2015, na ONU, o Brasil se comprometeu a universalizar os serviços de saneamento até 2030. Uma cena de um problema antigo: esgoto sendo lançado no principal rio da maior cidade do país, o Rio Tietê, em São Paulo. Um estudo do Instituto Trata Brasil, com dados de 2016, revela que apenas 45% do esgoto no Brasil passam por tratamento. 55% ainda são despejados na natureza. Isso corresponde a 5,2 bilhões de metros cúbicos por ano, ou 6 mil piscinas olímpicas de esgoto por dia. Isso é um problema não só de poluição generalizada, como dificulta o aproveitamento dessa água depois para o próprio consumo humano e também gera muitas doenças, né? O esgoto é um poderoso transmissor de doenças. O estudo também mostrou que um dos entraves para este avanço quase mínimo é a falta de investimentos. Nesse caso, a soma de recursos federais, estaduais e também municipais. Em 2016, esse total havia chegado a 11 bilhões e meio de reais, contra mais de 13 bilhões e meio do ano anterior. Outro problema seria a distribuição desse dinheiro, já que desses mais de 11 bilhões de reais para o país inteiro, 4 bilhões acabam vindo apenas para o estado de São Paulo. Isso ajuda a entender por que a região metropolitana possui números razoáveis. O acesso à água limpa chega a 99,3% da população. Já com relação ao esgoto, a coleta chega a 96,3% e o tratamento ainda está abaixo de 62%. O estudo também elaborou uma lista com as 100 maiores cidades brasileiras com o melhor saneamento básico. O município de Franca, interior paulista, lidera, seguido por Cascavel, no Paraná, e Uberlândia, em Minas Gerais. São Paulo aparece em 23º. Com as piores condições, aparecem Belém e Ananindeua, no Pará, e Porto Velho, em Rondônia. Se a gente fizer uma projeção do que o Brasil avançou nos últimos 10 anos para frente, nós precisaríamos de 50 anos para resolver o problema. Então, quer dizer, o país está investindo muito pouco em saneamento. Na Síria, a visita da Organização para a Proibição de Armas Químicas teve de ser adiada depois de um ataque contra o comboio de apoio da ONU. A equipe das Nações Unidas, que faria uma inspeção de segurança da área antes da chegada da comitiva da OPAC, foi recebida a tiros na periferia de Damasco. Em comunicado, a organização afirmou que ainda não se sabe quando a missão de investigação poderá retornar à cidade, alvo do suposto ataque químico pelo regime sírio há 2 semanas. Segundo lideranças rebeldes, 40 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas. A OPAC destacou, porém, que a ação só será possível se a equipe puder contar com acesso sem limitações. A comitiva está na Síria desde domingo, mas ainda não teve acesso à região de Duma. Os atrasos seriam por motivos de segurança, alegados pelos governos sírio e russo. A OPAC alerta que as provas já podem ter sido adulteradas. A ditadura de Bashar al-Assad e a Rússia, sua principal aliada, negaram o uso de armas químicas contra a população de Duma, acusando os rebeldes de encenação para criar um pretexto falso para os ataques militares realizados pelos Estados Unidos, Reino Unido e França. O Estado de Israel completa hoje 70 anos de existência. Entre as comemorações, protestos e disputas territoriais. Oficialmente, o Estado de Israel foi criado em 14 de maio de 1948, mas de acordo com o calendário hebraico, as festividades já começam hoje.
Enquanto estão previstas comemorações, homenagens a heróis nacionais e shows militares, a preocupação com a segurança também é constante. Além de ameaças externas, como o Irã e os bombardeios à vizinha Síria, o governo israelense também está em alerta por conta dos protestos em massa de palestinos na faixa de Gaza. Desde o fim de março, ao menos 30 pessoas foram mortas e centenas ficaram feridas nos chamados Dias do Retorno, em que grupos palestinos exigem a devolução de territórios tomados na criação de Israel. O governo dos Estados Unidos confirmou que o diretor da CIA, Mike Pompeo, se encontrou com Kim Jong-un para organizar a reunião do líder norte-coreano com Donald Trump. Segundo a Casa Branca, o encontro ocorreu de forma tranquila e os detalhes estão bem adiantados. Trump e Kim irão debater até junho o fim do programa nuclear norte-coreano. Kim Jong-un também deve se encontrar com o presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, no dia 27 de abril. As duas Coreias estudam um acordo de paz. Os dois países entraram em guerra em 1950 e até hoje não teve um encerramento oficial. A igreja de São Geraldo, na Praça Padre Péricles, no bairro de Perdizes, zona oeste de São Paulo, guarda uma importante relíquia. É lá que está o bronze velho, nome dado ao sino mais importante da capital paulista. E não é para menos. Suas badaladas ressoaram pela cidade no dia 7 de setembro de 1822 para comemorar a independência do Brasil. Esta é a igreja de São Geraldo, um dos símbolos de Perdizes, e chama a atenção pela sua arquitetura, os belos vitrais e os imponentes altares feitos de mármore italiano. A paróquia foi criada em 1914, mas a nova matriz, como conhecemos hoje, foi inaugurada em 1932. Aqui encontramos um tesouro que retrata um momento importante da história do país. Ficou curioso? Pois é na torre aqui da igreja que está um sino de 1820. Mas não é um sino qualquer. Ele foi feito especialmente para o anúncio da independência do Brasil. É claro que para conhecer essa preciosidade não seria tão fácil. É preciso encarar uma longa subida. São mais de 70 degraus bem íngremes, mas nada que demore muito ou traga desânimo. Só é bom evitar quem tem um certo medo de altura, já que a torre tem 40 metros. E não é que a subida vale a pena? Aqui está ele, conhecido como Bronze Velho ou Sino da Independência. Ele tem 1,75 m de altura, 1,70 m de diâmetro e pesa nada menos do que 2 toneladas. Em 7 de setembro de 1822, o sino que ficava na antiga Catedral da Sé badalou forte, um aviso aos paulistanos sobre o fim do domínio português e a conquista da autonomia política do Brasil. O sino feito de bronze e ouro foi doado pelo arcebispo Dom José Gaspar a pedido do pároco da igreja de São Geraldo. Sua origem é incerta, mas segundo historiadores, ele teria sido fundido na Bahia por Francisco Chagas Sampaio. As fotos de 1942 mostram a procissão durante o Congresso Eucarístico Nacional, que reuniu uma multidão no centro de São Paulo. Uma homenagem também ao sino, que ganhava no mesmo ano sua casa nova. Hoje ele toca apenas nos fins de semana e em datas festivas, uma forma de convocar os moradores da região para participar das missas e celebrações. Essa igreja aqui lembra a Basílica de São Marco de Veneza. E essa torre é muito alta, então o sol se espalha por todo o bairro, né? Um patrimônio preservado, que aqui é tido também como um símbolo de orgulho. Tem até uma frase latina que fala dos sinos, né? Diz assim, os sinos, em latim: vivos voco, mortos plango, ônibus nuncio magnalia Dei. Quer dizer, o sino, ele chama os vivos, ele chora os mortos e publica para todo mundo as maravilhas de Deus. A seguir, Maria Lídia Flandoli entrevista a Valdereza Abud, procuradora de Justiça do Ministério Público de São Paulo, sobre o papel do Judiciário. Até já.
Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, a credibilidade no Ministério Público e no Judiciário do Brasil. Entrevisto Valderiz Abud, procuradora de Justiça do Ministério Público de São Paulo. Obrigada, Valderiz, por estar aqui. Valderiz, sempre a sua carreira no Ministério Público teve um destaque pela sua postura de defesa da sociedade, dos direitos humanos. E agora, recentemente, nesse ano, numa campanha exaustiva pela sucessão na Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo. Eu quero começar por aí. É a segunda vez que uma mulher entra para concorrer. E, no seu entender, existe uma resistência às mulheres no Ministério Público, como juízas têm dito que existe sim na magistratura? Bem, Maria Lídia, primeiro eu agradeço a oportunidade de estar aqui e é inegável que numa sociedade patriarcal como nós vivemos, mesmo nas instituições, exista uma certa resistência à mulher. Lá no Ministério Público você não sente essa discriminação diretamente. Entre os pares. Entre os pares. Mas ela é velada e é a forma de discriminação, acredito, mais cruel que pode existir, porque é aquela que não se revela. E isso se constata pelos números. Nós somos 33% ainda de mulheres no Ministério Público. Quando eu ingressei, eram menos de 10%. Eu ingressei no Ministério Público, havia apenas 20 mulheres. Agora, nós somos em torno de 600 e pouco, cerca de 30... Em todo o Estado. Em todo o Estado. Sim. Então, isso se revela... Não, eu também faço essa pergunta porque eu vi uma referência aqui na posse do procurador Jean Paulo Ismânio, que foi pela lista tríplice, o escolhido pelo governador Márcio França. Ele foi reconduzido ao cargo, não é isso? Mas que ali na mesa das autoridades não havia uma mulher sequer. É verdade. Quer dizer, mesmo tendo tantas representantes, porque dava para escolher ali entre as 600 uma, né? Então, é que aí ficou esse questionamento, né? Se há um machismo inerente também às instituições. Existem sim, e nós no Ministério Público debatemos muito sobre isso, até pela falta de interesse das mulheres em concorrer a algum cargo da administração superior. Isso acontece, nós muitas vezes fazemos seminários, debates, para entendermos bem a questão, para que a gente possa cada vez mais ir dando um passo adiante para que as mulheres venham a concorrer em todas as eleições majoritárias do Ministério Público. Bom, a nossa chamada, Valderiz, e aí eu quero agora ir para o Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, que tem tido muita visibilidade, as sessões plenárias e também parte de sessões nas turmas, têm sido assim amplamente mostradas, as plenárias ao vivo através da TV Justiça, das televisões, etc. E mesmo os ministros têm dado muitas entrevistas, têm feito comentários, até sinalizando qual vai ser o voto, né? O que, assim, causa para muita gente uma perplexidade, mas parece que isso virou coisa normal. Eu indago se essa visibilidade excessiva é perniciosa ou é imprescindível para a compreensão e a credibilidade da justiça. Olha, eu penso que essa visibilidade excessiva e, às vezes, além das atribuições, ela é indesejável, não é bom para o país. Eu me lembro que nós comentávamos sobre a decisão do TRF-4, sobre o caso do ex-presidente Lula. Eles foram muito discretos e conseguiram dar a prestação jurisdicional dentro de um clima de discrição, como deve ser o judiciário. Eu acho que, às vezes, o Supremo Tribunal, ele passa do limite, mas isso nós estamos vivendo, é inegável, que ele está tendo uma importância nacional como jamais foi visto. Porque nós vivemos um clima de instabilidade jurídica no Brasil. Hoje em dia, no Brasil, o legislativo
julga, o judiciário legisla. Então, há uma instabilidade jurídica, porque as decisões do Supremo Tribunal Federal não são aquelas decisões consolidadas mais de jurisprudência, mas mudam de acordo com o caso específico. E isso não é bom para o país, não é bom para as instituições democráticas. Agora, então, falando nessa questão da insegurança jurídica, hoje nós temos esse caso, que é o julgamento do pedido de habeas corpus e dos embargos infringentes, né, apresentados pela defesa de Paulo Maluf. Muito bem. O ministro Fachin havia determinado a prisão de Maluf, o caso estava lá, foi parar na mão dele, foi a decisão que ele tomou. Aí, tempos depois, o ministro Dias Toffoli resolve, através de uma liminar, mudar aquela decisão, manda Maluf para prisão domiciliar, e aí argumentando razões de saúde e humanitárias, etc. Agora está lá o plenário do Supremo decidindo sobre um pedido de habeas corpus de Paulo Maluf. Esse caso de Paulo Maluf expõe que decisões no Supremo são tomadas à mercê do que pensa esse ou aquele magistrado, que ele pode dar uma liminar, ou as preferências, ou interesses, ou crenças e valores. Isso gera insegurança jurídica? Sem dúvida isso gera insegurança jurídica, mas o que gera maior insegurança jurídica é a alteração do pensamento do tribunal em decorrência do réu que está sendo apresentado. E o caso do Paulo Maluf é o exemplo mais perfeito de como foi sábia a decisão da prisão em segundo grau. Porque ele vem agora para cumprir uma pena já numa idade avançada. 86 anos. Doente, com problemas de saúde, o que é relativamente natural na idade em que ele está, de crimes praticados há mais de 20 anos. Quer dizer, por força dos inúmeros recursos que foram interpostos ao longo desses anos. Então, aquela decisão, ele é o exemplo maior da certeza de tão certa que foi a decisão da prisão em segundo grau, após uma decisão colegiada em segundo grau. Aquela jurisprudência de 2016. Que o Supremo pretende agora, ou ensaia, rever. E é muito importante, porque nós não podemos esquecer que a Lava Jato, se nós lembrarmos, andarmos para trás, vamos ver que a Lava Jato tomou um impulso imenso depois que veio essa decisão, em que aí os investigados passaram a não desdenhar mais a justiça como faziam outrora, passaram a respeitar e ter medo. E a partir daí que muitas pessoas tidas e havidas como intocáveis acabaram realmente se rendendo às leis do país. Bom, e essas sessões que são longas, são intermináveis. E depois com os linguajar, votos que podiam ter uma síntese ali e anexar aos autos, mas fica aquela falação. Hoje mesmo, no caso de Paulo Maluf, já ficou para amanhã. Já ficou para amanhã e tem mais. Hoje eles estavam discutindo a admissibilidade do recurso. Não era nem do começo. O começo do começo. Quer dizer, é uma discussão interminável. Eu acho que às vezes as pessoas precisam se projetar para o futuro e o Supremo precisa andar mais próximo à população. Muito obrigada, Valdeliz, por estar conosco mais uma vez com esclarecimentos tão importantes. Obrigada, uma boa noite. Eu que agradeço. O Jornal da Gazeta termina aqui. Boa noite. Boa noite para você. Veja as previsões do baralho cigano com Maria Itália no Mulheres desta quinta, 14h.